Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Fernando Borges, estamos aqui hoje com muita alegria, iniciando o nosso projeto do podcast Angelim. Hoje é o primeiro episódio que está indo ao ar. Você é muito bem-vindo que está em casa nos assistindo pela internet. E eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial. Ele que, além de pastor da nossa igreja, é dentista, é casado com a também dentista e pastora Margarete Rose, pai de 3 filhos abençoados, Rodrigo, Fred e Rebeca, avô de 6 netinhos lindos, também é claro o nosso pastor sênior, presidente do Ministério Igreja Batista do Angelim e pastor líder da Aliança Global Angelim. É uma alegria receber o senhor, pastor Joaquim Neto. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Angelim Podcast. Alegria nossa, pastor Fernando, né? Poder ter esse papo aqui contigo, com os nossos, com a nossa audiência, né? Compartilhar um pouco da nossa história de vida e de ministério. Amém. Esse é um projeto que a gente já vem, conversando há muito tempo, né? Demorou um pouco para sair do papel, mas graças a Deus estamos iniciando aqui com muita alegria, muita satisfação, falando com você que está em casa, nos acompanhando, talvez no trabalho também, né? Nas plataformas digital. Esse material que está indo para o YouTube, mas também para o Spotify, e é uma alegria muito grande. Eu quero começar esse bate-papo com o senhor hoje, falando um pouco da sua história de vida, pastor. A gente vai falar sobre o seu testemunho pessoal, sobre a igreja, o ministério, sobre um pouco também avivamento, que faz parte da sua vida, né? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história de vida, antes de conhecer a Cristo, e como foi que se deu esse processo da sua conversão. Eu sou lá de Lago da Pedra, estado do interior aqui do Maranhão. Sim. De uma família de 15 irmãos, e tive a minha formação inicial num colégio de missionários católicos, padres e freiras. Isso trouxe muita influência também na minha vida. Escola Conasa, lá em Bacabal. E foi em Bacabal a minha primeira experiência com o Evangelho. Olha só. Eu tive um amigo que veio dos Estados Unidos para estudar na minha escola, na minha classe. Nos tornamos amigos e os pais eram missionários batistas. Olha só. E foram para começar a primeira igreja batista em Bacabal. Que legal. Era o pastor Bernardo e a missionária Berenice. Eles tinham 2 filhos, Felipe e a Kelly. Eram filhos de adoção. E ali eu muitas vezes estive na igreja com eles, sem entender muito. E na casa deles, na ceia, no culto doméstico. E eu creio que ali Deus estava colocando as primeiras sementes para a minha conversão. Que legal, pastor. Depois vim para São Luís para fazer o 2º grau e a universidade. Em 78, depois de passar no vestibular, eu tive uma crise de depressão muito séria. E a irmã estava frequentando a presbiteriana independente ali na Oswaldo Cruz. E eu fui com ela para lá durante 6 meses. E ali, mais uma vez, Deus trabalhou comigo. Mas a minha conversão mesmo foi em 86, na Batista Nacional. Ali, realmente, já casado, com 2 filhos, eu fiz uma decisão consciente, séria, Legal, pastor. com Jesus, que me trouxe até aqui. Amém. Pastor Joaquim, a gente sabe que o discipulado é uma das etapas mais importantes na vida de um cristão, né? Principalmente no que diz respeito à sua consolidação. Na própria palavra de Deus nós temos o apóstolo Paulo, que foi discipulado e acompanhado por Barnabé. Eu lhe pergunto, como foi que se deu o seu processo de discipulado? O senhor teve um Barnabé, alguém que lhe ajudou, que lhe encaminhou nesse primeiro momento? Como é que foi esse processo? O meu começo de fé foi muito difícil, né? Porque eu tinha algumas fortalezas. Eu desenvolvi o hábito da leitura na adolescência. Sim. Li muita coisa. E eu era muito racional. Eu queria a explicação de tudo, né? Então eu questionava muito. Sim. E, na verdade, o rompimento mesmo, assim, para um nível
maior de fé para entrega e decisões difíceis, foi depois do batismo com o Espírito Santo, né? Então eu tinha aquelas crises do começo. Algumas vezes eu me enchia de dúvida, ou eu ficava meio triste com algumas coisas que eu via dentro da igreja, aquilo me desanimava. Imagina. E nessa época em que eu fraquejava na minha fé, tinha um irmão lá da igreja, né, ele era engenheiro elétrico, veio trabalhar na implantação do projeto Alumar, era um homem de Deus, e ele chegava lá em casa, às vezes com as revistinhas que ele comprava numa livraria que tinha na cidade, a Baraquel, a primeira e única livraria evangélica na época. E aí ele tinha aquele cuidado de me animar, de orar comigo, de ministrar aquelas primeiras lições, os rudimentos da fé cristã. E esse cuidado com a gente, comigo, com o Rose, valeu muito. Legal. É meu amigo até hoje, é pastor em Belo Horizonte, pastor Fernando Cifuentes. E eu louvo a Deus pela vida dele, por essa disposição dele de cuidar de nós nesse começo, né? Que legal. Uma vez, pastor, eu ouvi, através do pastor Antônio Cirilo, porque eu me converti aqui no comecinho dos anos, na verdade no começo do ano 2000. Eu comecei a frequentar a igreja no final de 99, e aí em janeiro de 2000 eu converti, junto com Daniela, nós ainda não éramos casados. E de lá para cá, muitas conferências e eventos, né, de adoração com o Danduque, pastor Cirilo, David. E eu lembro de uma dessas, eu acho que lá em meados de 2003, eu nunca esqueci. Eu vi o pastor Antônio Cirilo falando que esse lugar onde a igreja está sediada hoje, ele falou exatamente assim: o local mais desprezível dessa comunidade, Deus está transformando num dos lugares de maior manifestação da sua glória. E a gente está aqui hoje, né, no que é essa igreja, que tem causado impacto na nossa comunidade, né, e além fronteiras, né, a igreja tem chegado e repercutido em muitos lugares. E eu queria que o senhor falasse um pouco para o pessoal que está em casa, como que começou, né, e como se deu esse processo do que é a igreja hoje. Contar um pouco dessa história, né, de como começou a igreja batista do Angelim. Ok. Os 6 primeiros anos da minha vida cristã, como eu te falei antes, foi um eletrocardiograma. Entendi. Uma hora eu estava em cima, outra hora eu estava embaixo. Apesar de estar frequentando uma igreja onde estava acontecendo uma espécie de avivamento, né, lá no Bom Milagre, era uma igreja de avivamento. Mas, como eu disse, eu tinha meus questionamentos, eu era muito racional, muitas vezes a dúvida me assolava. Mas em 91 eu fui a São Paulo para uma conferência do David Robson. Por coincidência, Cirilo estava lá, mas nós não nos conhecemos lá. Sim. E o David Robson, ele ministrava muito sobre fé, sobre orar em línguas. E eu fui com um grupo aqui da igreja, inclusive com um casal de pastores. E na segunda-feira, no domingo pela manhã, na Comunidade Unida de São Caetano, né, pastor Ulisses, pastor Hugo, era uma igreja que estava assim, realmente num Pentecoste, muitas manifestações, os dons, e no domingo eles nos receberam. Foi uma manhã realmente sobrenatural. Ali eu recebi uma palavra sobre o meu chamado, e eu estava num daqueles momentos, né? Eu fui mais por insistência de um irmão muito querido, que inclusive chegou a pagar o meu pacote de Rose, de Rodrigo, para ir, porque eu realmente não queria ir. E ali eu ouvi aquela palavra, aquele momento ali de manhã, né? Eu não sentia nada daquilo tinha a ver comigo, porque nessa época eu estava com 2 comércios, né? 2 lojas e clínica e serviço público, uma pessoa bem ocupada e bem focada nesse objetivo, né? de
de ser bem-sucedido, de realizar a minha vida profissional. Então eu orei com sinceridade a Deus e falei, Senhor, você vai ter que fazer alguma coisa, porque isso não está batendo, eu não me sinto um pastor. E aí na segunda-feira, no Centro de Cultura Japonesa, né, o David Robson deu uma palavra sobre fé, e tinha ali muitos pastores do Brasil, ali do Sudeste, e após a palavra fez um apelo para quem quisesse ser batizado no Espírito Santo. E eu fui um dos primeiros que corri lá para a plataforma. Rose foi depois. E ali eu estava buscando com sinceridade. Essa é a questão. Deus não está olhando para as tuas fraquezas, para as tuas dúvidas, para nada. Ele está olhando para a tua sinceridade. E ali o pastor Ulisses mesmo foi quem ministrou comigo. Né? E quando ele orou, eu fui batizado no Espírito Santo. Foi uma experiência que as palavras não conseguem descrever. Né? Realmente foi um momento de êxtase. E eu comecei a falar línguas e a entender o que eu falava, porque eu só exaltava ao Senhor. Né? Cada palavra que eu falava ali, no meu espírito, eu estava glorificando a Deus. Quando eu estava no meio daquilo ali, o Espírito Santo disse, vai a tua esposa. Eu nem lembrava que eu era casado, eu não estava nem lembrando que eu tinha uma esposa. E a plataforma do Centro de Cultura é muito grande, quem conhece, né? E eu então abri os olhos e comecei a procurar, e ela estava do outro lado. Eu olhei ela lá do outro lado. Pastor Fernando, eu estava numa autoridade tão grande, numa convicção de fé tão grande, que se naquele momento colocasse um defunto na minha frente, eu acho que ele ressuscitaria. Tamanha fé. Verdade. E uma fé que me dava assim, uma consciência de autoridade. Sim. Porque eu fui até a Rose, ela estava com os olhos fechados, as mãos levantadas, e eu perguntei, filha, você já foi batizada? Ela nem entendeu, abriu os olhos, olhou para mim e disse, não. E eu pus as duas mãos sobre a cabeça dela e disse, receba. E ali ela foi cheia do Espírito Santo. Foi o começo de tudo, né? Assim começou o Angelim, porque nenhum ministério vai começar sem que antes você tenha uma verdadeira experiência com Deus. É verdade, pastor, imagina. Mas eu queria que o senhor falasse também, pastor, assim, como começou mesmo as primeiras reuniões e o movimento aqui no bairro, né? Sim. Então, eu vim incendiado de São Paulo, né? Sim. Algumas pessoas acharam que eu tinha enlouquecido. Porque mudou tudo. Mudou tudo, assim, radicalmente. Mudou tudo. E eu trabalhava aqui na Associação de Moradores, tinha um consultório odontológico, e eu fui cedido pela Secretaria de Saúde do Estado, Entendi. na época, então, para prestar serviço à comunidade. E eu já estava aqui há algum tempo no Angelim, naquele começo do Angelim, que era um bairro que ninguém sabia nem onde era. Né? Sim. Aí tinha o Bequimão aqui, que era um bairro maior e mais expressivo. A Coab, o Angelim, onde é? É um lugar esquecido, muito pobre. Você é filho do bairro aqui, você sabe o que eu estou dizendo, né? Você olha hoje, o Angelim está transformado, né? Isso era tudo erro. Você vê que foi cercado de invasões aí, Piquezeiro, Novo Angelim, Pão de Açúcar, isso tudo eram invasões que eu vi nascer e evangelizei dentro dessas comunidades. Né? O Angelim nasceu aí. Quando eu voltei de São Paulo, então eu vi a necessidade do bairro, né? Eu tinha outros olhos agora, né? E quando você tem uma experiência com Deus, Deus te dá outros olhos. É verdade. E eu vi a necessidade do bairro. Eu falei com o meu pastor. Ele disse, Joaquim, se está no seu coração, faça a obra, Deus está falando contigo. Então eu comprava os folhetos da Sociedade Bíblica, lá na Baraquel,
e vinha com o Rose uma vez por semana, depois do trabalho, encerrava o consultório mais cedo lá, no consultório particular, né? E pegava a família, pegava uns irmãos no Bom Milagre, que era o Júnior Pantera, o Enésio, eles me ajudaram aqui, sim, né? Sim. Uma caixinha de som, uma precária. Virei aquele pregador de porta de igreja, de praça. Sim. Isso chocava a minha família, os clientes, os amigos. Porque eu estava bem encaminhado, eu tinha um consultório numa das melhores referências da cidade. A gente olhava eu numa situação daquela, eles não entendiam, né? Que o evangelho é loucura para os que se perdem. É verdade. E aí eu dava o folheto para as crianças, ó, quem distribuir mais vai ser recompensado. E ficava ali entre a associação e a quadra. Sim. Ali aquela escola, como é o nome daquela escolinha? Aí de Chaves. Aí de Chaves, ali naquela era a passagem das pessoas. Sim, sim. Como eu tinha amizade com a liderança da associação, eu solicitei que usasse o salão da associação. Só que estava tudo depredado, né? Eu tive que fazer uma pequena reforma e ali eu botava as cadeiras escolares. Era uma reclamação de Rose que eu botava bastante cadeiras de pau d'arco pesado. Eu falei, meu filho, tu tá ficando doido mesmo. Pra que tanta cadeira se não vem ninguém? Aquelas cadeiras de braço. Né? Era de braço. E ali, aos poucos, as pessoas foram chegando, né? Foram chegando. O Wellington, por exemplo, que é pastor em Bacabal, que era um jovem, era da gangue do bairro, né? O Igor, o pastor Guto. Sim. Era uma turma conhecida no bairro. Aí nós fomos ganhando esse povo para Jesus. E aí a coisa foi se desenhando, foi nascendo um embrião, sem que a gente tivesse um projeto de igreja. Eu nunca pensei, em momento algum, ao fazer o trabalho de evangelismo, em levantar uma igreja no bairro. A igreja foi nascendo de forma natural, como deve ser. Sim. A igreja não é um projeto de homens, não pode ser, mas é uma ação do Espírito Santo. É verdade, pastor. A nossa igreja ela é reconhecida de uma forma muito especial pela ênfase na adoração, né? Nós sabemos, na verdade, que temos algumas frentes que são prioritárias na igreja. A adoração, o evangelismo, né? O serviço social, o ensino. Então são algumas temáticas muito abordadas e que a gente se dedica nesse projeto. Mas especialmente a adoração, a igreja sempre foi muito forte, né? Em eventos, conferências, em moveres, né? É realmente uma igreja de avivamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco como se deu assim, a construção dessa identidade em nossa igreja. A identidade de ser uma igreja de adoração, uma igreja de avivamento. Sim, veja bem, o líder tem que contemplar a igreja na sua integralidade. Sim. E o líder não tem que desenvolver aquilo que é a habilidade pessoal dele ou que ele gosta. Entendi, pastor. Mas ele tem que procurar resposta para as necessidades da igreja. E quando o líder não tem aquele dom, aquela graça para atender a igreja numa determinada necessidade, ele recorre, porque a igreja se autoedifica. É um corpo que se autoedifica nos 5 dons. Sim. Os 5 dons são dispensados pelo Senhor para a autoedificação. É verdade. Da igreja. Então, um líder que centraliza e que faz a igreja que ele gosta, vai fracassar. Porque ele tem que fazer a igreja que ele precisa fazer. Sim. Atendendo cada necessidade. A diversidade de dons, são 9 dons. Sim. Espirituais. Verdade. E a diversidade de ministérios, que são 5 ministérios, dons ministeriais. Sim. Isso tem uma razão de ser, e a razão é justamente essa, né? Suprir a igreja nas suas diferentes necessidades. A gente vê que muitos ministérios fracassam porque focam excessivamente naquilo que eles gostam. Sim.
ou naquilo que é o dom do líder. Então é uma igreja só de oração, é oração, oração. Ou então é só o profético, é só o louvor, é só o ensino, é só o evangelismo. Olha só. Então, essa igreja não vai muito longe porque ela não é plena. E nós procuramos a plenitude. E a plenitude está no Espírito Santo, não na capacidade humana, através dos dons. Então, entendendo isso, é que nós procuramos discernir os pilares da igreja. Porque os pilares, eles são os fundamentos, é a sustentação do ministério. Sim. O mais é necessário, enriquece, melhora o alcance, a eficiência do trabalho da igreja. Mas não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja são esses pilares. No Angelim hoje nós temos 3 fases que são importantes. É a base de ação da igreja. Primeiro é o ganhar e consolidar. Não tem nada a ver com G12, mas deve ser em qualquer ministério o primeiro esforço da igreja, que é a evangelização e a consolidação, né? Trabalhando ali o discipulado, os rudimentos da doutrina cristã, dando uma base de apoio para que a partir dali aquele discípulo possa ir além. Sim. A segunda fase é o treinar, que são as escolas. Em 98 eu li um livro maravilhoso que eu recomendo aos irmãos e aos pastores, em especial, do Rick Warren. Sim. Uma igreja com propósito, é um best-seller. Sim. Ele tem uma igreja maravilhosa lá na Califórnia, a igreja de Saddle Black. E ele falou algo ali que me despertou. Ele disse: olha, as conferências são maravilhosas, os congressos são maravilhosos, os seminários são maravilhosos, mas nada deixa mais, nada dá mais resultado do que as pequenas escolas. Sim. As pequenas escolas. A partir dali, entendendo, né, que aquilo realmente era uma verdade, porque dentro de uma conferência é como você jogar o alimento. Claro. No congresso você ouve muita coisa, mas muita coisa que se perde. Mas quando você faz uma escola é como dar a comida na boca. Claro. A pessoa tem mais tempo, você desenvolve melhor o assunto, o tema que você está ensinando. Por isso deixa mais resultado. Então nós começamos a plantar as primeiras escolas. As 2 primeiras é a de fundamento e a escola de líderes, que é lá na consolidação, na primeira fase, que elas fazem parte da consolidação. Aí depois nós trouxemos todos os cursos da UDF, a nossa escola da família, curso para preparação de noivo, de apresentação de criança, escola de finanças, escola de aconselhamento, os nossos cursos de capelania, o nosso Angelim College, escola de evangelismo e missões, de oração e intercessão. São muitas escolas. E agora estamos orando para implantar a escola profética permanente, para ensinar sobre esse dom que é importante. E você, como pastor aqui da casa, você está vendo aí, como todos nós, o resultado dessas escolas. A gente ouve aí de todos, de como elas são importantes e alcançaram relevância dentro do ministério. E a terceira fase, que é o ativar. A gente quer que cada membro da igreja seja realmente um ministro, seja um servo do reino, seja um servo na casa, né? Então, em função disso, nós trabalhamos ministérios.
Então a gente ganha, consolida, treina aquela pessoa. Nas escolas as pessoas muitas vezes identificam o seu chamado, o seu dom, e nós ativamos ela dentro de um ministério. Hoje o Angelim tem mais de 1000 voluntários. Sim, servindo nos ministérios. Dentro dos vários ministérios da igreja. Nós somos hoje uma igreja com essa visão de tornar cada membro um voluntário no ministério. Quer dizer, então, que dentro da estrutura inicial são as redes, né, pastor? Sim. Que contempla as células, as gerações, discipulados. Exatamente. Onde nós ganhamos e consolidamos as pessoas, né? Depois a segunda etapa, que é o treinar as escolas. E por último, a ativação, que o enviar, que é através do serviço nos ministérios. Sim, exatamente. Né? E a expressão dos dons, talentos e habilidades, né? Isso mesmo. Para o reino de Deus, né? Para glorificar o Senhor. Falando nisso, pastor, a gente percebe que, pelo menos eu vejo que do início dos anos 2000 para cá, nós temos visto na igreja brasileira muitas igrejas envolvidas em métodos, né? Estratégias de crescimento, visões, né? Que são chamados aí os modelos, né? Os modelos aí, entre aspas. Há muitas pessoas lá fora olham para a nossa igreja e se perguntam, né? Qual a igreja do Angelim é G12, a igreja do Angelim MDA, tem modelo, não tem? Eu queria que o senhor esclarecesse, né, para o pessoal. A igreja do Angelim tem um modelo, não tem? O que o senhor pensa a respeito disso? Bem, nós somos uma igreja em células desde 1998. Meu contato com células foi através do movimento Daniel Ortiz, lá da Argentina, que influenciou as comunidades evangélicas do Brasil. E eles faziam o que eles chamavam de grupos familiares. Sim. Os grupos familiares eram a célula. Sim. Em 97 eu fui à Coreia. Fiquei 16 dias lá na igreja do David Yang-Shu. E ali Deus me deu uma referência. A gente estava numa estrutura de 8x15, a gente não tinha 100 pessoas. E Deus me leva à maior igreja do mundo, né? Ali foi um impacto muito grande. E realmente a visão alcançou o meu coração. Eu comecei a estudar. Comecei a estudar, a entender. E a buscar, caminhei um tempo lá com Lagoinha. Lagoinha foi uma inspiração para nós. Sim. Pastor Márcio, um homem de Deus que eu respeito, amo muito, né? Pastor Márcio é um general nessa nação do Evangelho. E ali eu fiz amizades com o pastor Jonas Neves, com a Dina Márcia Faria, com aquela equipe que trabalhava, eles estavam começando as células também. E viajei com eles para a Coreia. Uma vez eu levei 3 ônibus para Lagoinha. Eles sempre nos recebiam muito bem, compartilhavam da visão, do material deles. Sim. E aí, em 99, 98, 99, começou-se a ouvir do mover em Colômbia, César Castelhano, né? Comunidade Cristã Internacional, o MCI, Ministério Internacional Cristão, um negócio assim. E um amigo meu lá de Belo Horizonte, Fernando, já que você tá ouvindo aí do que está acontecendo em Manaus e tal, o pessoal de Lagoinha já foi, mas está todo mundo indo. Aí eu fui para Manaus com o pastor Arroz, fiz um encontro lá, tinha mais de 300 pastores de todo o Brasil. Inclusive o Márcio estava fazendo reencontro. Mas eu achei interessante, né? O René é um líder muito forte, um cara visionário, muito inteligente. E para mim foi assim maravilhoso poder estar naquele lugar e ver tudo aquilo ali, porque me trouxe referências. A gente não precisa adotar tudo, o pacote todo. Você tem sua realidade local, os seus limites pessoais para adotar algumas estratégias. Às vezes os pastores erram porque não entendem isso.
Mas eu nunca senti, pastor Fernando, nenhuma direção de adotar qualquer modelo. Eu aprendi com eles, até porque são muito parecidos, MDA, esses modelos são muito parecidos. Mas nós já tínhamos assim uma direção clara para esse ministério. Então adotei algumas estratégias, o encontro, que depois passou a ser encontro evangelístico, já porque eu tive lá com o Aloísio da Videira, que é um líder extraordinário, um líder por quem eu tenho uma grande admiração e respeito, né? É um líder por excelência, um homem muito, muito sábio. E ele compartilhou comigo da experiência dele do encontro evangelístico. Eu mandei uma equipe para lá, e eles foram, fizemos um protótipo aqui, funcionou. Então essa é a estratégia que nós fazemos. Agora está tendo 2 encontros evangelísticos. Nesse final de semana, 2? Todo final de semana tem. Nunca parou. Porque o que tem aí é gente aí fora para ser evangelizado. É verdade, né? Então nós fizemos o ajuste, transformamos o tremendo encontro evangelístico, implantamos a escola de líderes, né, que é também uma das principais ferramentas da visão, do G12 e do MDA. Porque nós não abrimos mão daquilo que é o DNA da igreja. Nossa igreja, ela é uma igreja que tem um foco muito forte na adoração. Eu acho que tudo começa na adoração. Se o cara não for um verdadeiro adorador, nada vai funcionar. Sim. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente quer levar realmente o povo primeiro para Deus, porque se eles estiverem lá, eles estão habilitados para fazer qualquer coisa na igreja. Mas se eles não estiverem lá, todo esforço será vão. Então a gente somos essa igreja de adorador. Estamos fazendo agora 28º encontro de adoração profética. Todo ano é crescente. Como eu digo, é sempre o mesmo e nunca é igual. Porque com Deus nunca é igual, né? E uma coisa que eu digo também, Fernando, os movimentos cansam e por isso passam, mas o mover renova sempre. É verdade. E o mover é algo do espírito. O movimento tem muito do homem. Verdade. Então, o movimento vai cansar e eles passam. Tem aquele boom, aquele momento da novidade, mas depois cansam, porque é coisa do homem. Mas o mover é do Espírito Santo. Amém, pastor. Aí tem que permanecer no mover. Glória a Deus. Pastor, tem uma coisa aqui na nossa comunidade que me chama muita atenção. Eu acredito que de muitas outras pessoas. Nós somos uma igreja que estamos sediadas num dos estados mais pobres da federação, né? No nordeste do Brasil, né? E mesmo com essas condições adversas, a igreja tem tido uma reverberação, uma repercussão e tem impactado pessoas em todo o Maranhão, em vários estados do Brasil e até em outras nações. E em virtude de tudo isso, uma rede de relacionamentos foi surgindo, né? Até de uma forma natural. Eu lhe conheço, estou aqui com o senhor caminhando dia após dia e eu sei que o senhor nunca forçou uma barra, nunca foi atrás de ninguém, mas essa rede foi sendo construída, né? Deus, o próprio Espírito Santo foi conectando líderes, pastores, igrejas, e aí surgiu a Aliança Global Angelim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Aliança Global Angelim, né, para o pessoal que está nos acompanhando aí. Exatamente. Olha, Fernando, a semelhança da igreja, a aliança não foi um projeto do pastor Joaquim. Eu só me dispus a fazer aquilo que estava no meu coração, né? Pregar o evangelho, amar, servir as pessoas, ser obediente àquilo que Deus estava colocando no meu coração. Então, isso aí é tipo o processo de fecundação, de gestação, de parto e de crescimento de uma pessoa. Ali, o espermatozoide encontra o óvulo, forma uma única célula máter chamada ovo zigoto.
ela tem vida em si mesma. E ela vai se desenvolvendo. Daqui a pouco você faz uma ultrassonografia, tem lá o comecinho dos braços, das pernas. Daqui umas semanas você sabe qual é o sexo. A igreja é assim. A gente vê hoje as pessoas querendo fazer a igreja como quem monta uma empresa. Tem gente gerando até redes de igrejas, padroniza e faz tudo. A coisa não pode ser assim. Verdade, pastor. Porque a igreja não é humana, ela é divina e quem dá o crescimento é o Senhor. Verdade. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Então é um processo natural. Agora, o administrar, porque a igreja depois vai gerar uma organização. A organização, eu digo que é como o espírito e o corpo, né? A organização são as estruturas que a igreja vai usar para fazer o seu trabalho dentro desse contexto. Aí sim, exige a experiência, a formação, o conhecimento do homem, as habilidades. Alguns estão cheios do Espírito Santo, mas estão limitados na sua visão, na sua capacidade para administrar aquilo que Deus está fazendo e vão perder. Então isso aí é uma cooperação do Espírito com o ministro, com o líder. Não é uma ação só do Espírito, porque Deus precisa do homem, e não é uma ação só do homem. Se desconectar isso aí, o projeto vai ser abortado. É verdade, pastor. Então, no Angelim, foi assim desde o começo. Eu nunca imaginei isso aqui, meu filho. Nunca. Talvez se Deus tivesse me mostrado que o Angelim chegaria no nível que o Angelim chegou, eu não teria abraçado. Naquele momento lá, não teria abraçado de jeito nenhum, que era algo assim, para aquele contexto, para aquele momento, para aquela realidade, seria algo assustador. Verdade, pastor. Mas Deus foi abrindo as portas, Deus foi trazendo as conexões, nós fomos só seguindo a nuvem, sendo zeloso com a unção, com a graça, entendendo e valorizando cada relacionamento. Nossos amigos, a Cirilo esteve aí. Sim. Uns 5 dias conosco. Foi maravilhoso, maravilhoso. 4 dias no campus. Sim. Né? O campus é um espaço novo da igreja, lá na estrada de Ibamar, lotado 4 dias, de mover de Deus. Domingo aqui nós tivemos que fechar os portões da igreja, porque não tinha mais como receber uma pessoa. E é um amigo que teve no primeiro encontro há 28 anos atrás. E permanece. Verdade. A gente tem uma aliança. E a gente preserva esses relacionamentos, entendendo que eles nos foram dados por Deus. Como você disse, eu não fui atrás de ninguém. Eu só discerni e cuidei daquilo que Deus foi nos confiando, como relacionamentos e outras coisas. Então o Angelim continua aí com essa rede de relacionamento. Hoje nós estamos em 7 nações como igreja. 7 nações com igreja. Mas estamos em outras com missionários. São missionários da igreja, são missionários que nós apoiamos e relacionamos até de outros ministérios. Mas o alcance realmente para uma igreja que está aqui no Maranhão, sobrenatural. O menor IDH do Brasil, a renda per capita do Maranhão é R$630, do trabalhador maranhense. Em média ganha R$630. E a igreja nasceu dentro de um lixão, num canto esquecido da cidade, cercado de comunidades pobres, como você sabe. Mas o que nós precisamos mesmo, filho, sabe de que é? De graça de Deus. É verdade, pastor.
A graça é tudo. E esse ministério tem caminhado, vai fazer 32 anos ano que vem, desde que nós começamos aqui nesse lugar, debaixo dessa graça. E nós procuramos ser zelosos com essa unção. Zelosos, para não perdê-la. Porque se perder, acabou-se. É isso aí, pastor. É como raspar a cabeça de Sansão, o inimigo vai prevalecer. Pastor Joaquim, quando a gente olha para a sua trajetória de vida, para o seu ministério pessoal, a gente percebe claramente, quando a gente lê lá em Efésios os dons ministeriais que o senhor acabou de citar agora há pouco, os 5 dons, a gente percebe claramente que o senhor tem um pouco de cada, né? Pastor, apóstolo, mestre, profeta, evangelista. Mas com o crescimento e o desenvolvimento da Aliança Global Angelim, nos últimos tempos, a gente percebe uma evidência grande também no dom apostólico, né? O senhor tem viajado, dado suporte, mentoreado, cuidado de pastores. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse dom, né? Na sua vida pessoal, esse chamado apostólico, de estar cuidando de pastores e outras igrejas aí, fora daqui da nossa comunidade. Bem, o dom apostólico, ele é o mais nobre de todos. Interessante, pastor. Porque o dom apostólico, ele existe para servir e levantar e servir novos líderes. O dom apostólico, ele trabalha pela expansão do reino. Sim. E pela perpetuação do reino. Quando você decide servir a outros líderes, levantar e servir a outros líderes, você está trabalhando o seu legado para que a obra não morra em você mesmo. Amém. E a gente entende Jesus quando ele diz: vocês farão obras maiores. E o dom apostólico exige muita humildade, muita consciência desse chamado de servir e uma medida de generosidade, porque a gente tem ajudado muita gente, Fernando, muitas igrejas que nós plantamos aí e demos autonomia. Nós nunca impusemos o nome Angelim. Hoje alguns dizem: pastor, posso mudar o nome da igreja, posso colocar Angelim e tal. Mas eu nunca impus isso. A primeira igreja que recebeu o nome de Angelim foi a que Fred abriu lá em Teresina, e ele pediu para mim: pai, eu sou Angelim, eu quero honrar seu ministério, deixa eu usar o nome Angelim e tal. Depois o Marcelo em Belém, eles são homens de Deus, né? Verdade. Claro, zelem o nome de Jesus em primeiro, naturalmente, né, em primeiro lugar, mas vocês sabem que há uma entrega, há um sacrifício em prol desse ministério, e tudo que eu espero é que vocês honrem também. Mas eu nunca impus, não tem plano cooperativo, sabe? Alguns são gratos, outros são ingratos. Porque alguns vêm com o coração de filhos mesmo, outros vêm só como os passarinhos, para comer os frutos, pegar uma sombrinha e ficam por ali. Mas a gente acolhe e serve a todos na mesma medida e da mesma forma, porque quem julga é o Senhor. Verdade. Como diz lá em 1 Coríntios 4, é Deus quem vai julgar a todos nós. Verdade. Mas a disposição nossa foi de servir. E com essa disposição, o crescimento da igreja, formação de líderes, né, você naturalmente foi vendo frentes saírem. Com a expressão da igreja, muitos olharam também, estavam sozinhos, vieram para aprender, vieram para aconselhar, vieram para se unir, de maneira que hoje já são mais de 250 igrejas. Olha só, impressionante. Não foi uma secretaria de missões, não foi um plano missionário. As coisas foram acontecendo
de forma natural, como tem sido tudo nesse ministério. Pastor, um líder como o senhor, há 32 anos à frente desse ministério, naturalmente passa por momentos de grande alegria, mas também muitas pressões, dificuldades. E eu quero fazer uma pergunta bem direta para o senhor. Alguma vez nessa história o senhor já pensou em desistir? Eu me lembro, Fernando. Eu me lembro que uma vez eu estava no gabinete, uma manhã, e entrou um jovem líder, e para conversar comigo e tal. E lá pelo meio da conversa ele fez essa mesma pergunta. Pastor Joaquim, o senhor nunca pensou em desistir? Eu disse, meu filho, na hora que tu entrou eu estava pensando nisso. Na hora que tu entrou aí eu estava pensando isso, realmente, né? Se a gente não tiver... Eu estava dizendo ontem, pastor Ribinho, no almoço, Ribinho, é o seguinte, o homem precisa de direção, né? Propósito, consciência de propósito. O homem precisa de foco, né? De foco e de paixão. Se você não for um líder apaixonado naquilo que você faz, você vai desistir. Você vai perder o foco, você vai se dividir. Às vezes eu vejo o líder que se perde porque eles não têm mira. E nós precisamos ter uma boa mira. Claro. Estreitar a nossa visão o máximo possível naquele alvo que nós queremos alcançar. Então você sabe, eu fui tentado aqui muitas vezes, né, de muitas formas, para me dividir nesse ministério. Fui chamado para me envolver com política, para participar de equipe de governo, de prefeitura, de não sei o quê. Eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Meu foco sempre foi a igreja. Você é meu discípulo aqui já há muitos anos. Chegou aqui um garoto. Qual é o dia que o pastor Joaquim não está aqui? Não tem esse dia. Qual foi o dia que o pastor Joaquim parou nesse ministério? Um dia. Não tem. Isso é paixão e foco. Então, o líder, quem levou Jesus a Cristo foi a paixão. Senão ele teria desistido. Sim. Por isso que o filme é Paixão de Cristo. É verdade. Porque o apaixonado, ele tem foco e ele tem uma força sobrenatural que é difícil de parar. É verdade, pastor. Tem uma frase que o senhor sempre fala, já ouvi várias vezes quando o senhor diz assim, isso tudo é só o começo. Eu lhe pergunto assim, após 32 anos nessa jornada, o senhor está satisfeito com a relevância que o ministério alcançou, com os frutos, com a colheita, ou o senhor continua dizendo ainda hoje, é só o começo? Essa fase aí eu adotei do Amy Huber, né? Eu fui a Santarém numa oportunidade, até com o pastor Ildefonso. Sim. Para aprender lá com o Amy, com a Igreja da Paz. E eu ouvi ele fazendo essa declaração para a liderança e eu adotei. Sim. Porque ela é sempre animadora. Um líder humilde dá o crédito, né? Expectativa de que sempre tem mais, né? Sim. Meu filho, é impossível andar com Jesus, ter uma vida com o Senhor e não se apaixonar. Esse conhecimento de Deus, medir esse amor na profundidade, na altura, na largura e no comprimento, é algo realmente, quando você pensa no sacrifício de Jesus, na entrega de Jesus a favor da sua vida, a favor da humanidade, é impossível não amá-lo, não se apaixonar por ele. Eu fiz agora 66 anos. Meu filho, eu estou com o mesmo coração do primeiro dia naquela praça. Olha só. Eu estou aqui disponível para fazer qualquer coisa. Naturalmente, que hoje eu sou raiz aqui, né?
gente está aqui como raiz para sustentar esse ministério que Deus tem nos confiado. Mas eu faço tudo ainda aqui, se for preciso. No começo eu lavava a igreja, eu encerava, eu estava nos mutirões. Sim. Você viu isso aqui muitas vezes. E hoje eu faço qualquer coisa aqui dentro dessa igreja sem problema nenhum. Né? Você me encontra aí todo dia, acessível a todos. Se for para carregar alguma coisa, eu estiver ali, eu estou disponível a isso. Essa é a força que me move, né? A minha fé, a minha gratidão, né? O amor por Jesus e por aquilo que eu faço. Amém, pastor. Então nós estamos aqui enquanto Deus. Eu ainda estou com aquele espírito de Caleb, né? Estou querendo avançar e fazer mais enquanto for possível. Enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. É verdade. Nesse momento que a gente está falando com o pessoal que está nos acompanhando, muita gente está começando, alguns jovens, né, no ministério, enfim. No meio de todas essas pessoas, alguns estão animados, encorajados, animados, mas é possível também que alguns estejam desencorajados, até pensando em desistir. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para quem nesse momento se encontra nessa situação, pensando em desistir do chamado, né, abrir mão daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Veja bem, servir ao próximo não é fácil. Jétro comparou o povo ao fardo. Sim. E disse para Moisés: Moisés, sozinho tu não vais suportar este fardo. Então, cuidar de pessoas às vezes cansa, desanima, frustra. Então, lá em Hebreus, Jesus diz que suportou toda ignomínia pela alegria que ele estava proposta. A única maneira do líder não desanimar é trabalhar olhando para Cristo. Verdade, pastor. Então, a esses jovens se frustraram com o líder que está acima, ou com o líder que está abaixo, ou com o discípulo, ou por uma injustiça, ou por uma ingratidão, ou por qualquer coisa que seja, a única forma de não parar é olhar para cima. É verdade. Então, o líder tem sempre que estar com os olhos no Senhor e fazendo para Ele. É verdade. Fazendo para Ele. É verdade. Glória a Deus. A gente está chegando aí no finalzinho do nosso bate-papo. Eu tenho uma pergunta ainda para lhe fazer, né? O senhor acabou de falar que completou 66 anos agora, recente, né? Exato, nem parece. Nem parece, né? Cara de 45, mas é verdade. E é isso mesmo que eu queria enfatizar, né? 66 anos, graças a Deus, cheio de força, de coragem para trabalhar, para servir e principalmente cheio de temor a Deus no coração. Sim. Né? Eu queria saber quais são os seus sonhos e objetivos para os próximos anos nesse ministério. Eu tenho muitos. Eu sou um sonhador, né? Nós temos ali o campus de Ribamar, né? Compramos aquela área ali em 2008. Você sabe que ali tinham 2 altares. Sim. Havia ali um centro de feitiçaria, 30 anos ali. Todo mês de agosto eram 30 dias de culto ali a demônios. Nós ganhamos aquela feiticeira, hoje ela é uma adoradora de Cristo. Olha só. Então nós investimos muito ali naquele campus. Já temos 2 anos, fizemos uma semente num lugar que tem 1.800 metros quadrados o auditório. Nós começamos com 63 pessoas. Mandamos esse embrião para lá. Hoje já estamos com mais de 400 pessoas ali. Né? É um sonho que está se tornando realidade. É verdade. Então, nós estamos ligados ali. Eu sonho em ver aquela área da ilha totalmente impactada pelo Evangelho. Nós estamos abraçando aquelas comunidades, uma área que cresceu em densidade populacional, né? Pessoas muito carentes. Agora estamos
finalizando o campus de Maracanã. Sim, Manaim. Manaim, que é uma outra área da cidade, outro polo da ilha. Né? Então Zona isso aí rural. são sonhos que estão se tornando realidades. Ainda temos um sonho na área social, né? A gente quer fazer um trabalho para acolher os idosos que terminam os seus dias sozinhos. Às vezes nós temos muitos missionários, às vezes até pastores ficam viúvos, não têm filho, ou os filhos estão longe e eles ficam sozinhos. Então eu tenho esse sonho, oro a Deus que me dê graça de estabelecer um lugar para acolher não só o pessoal da igreja, aberto para todos, mas principalmente os da igreja, né? Entendi. Que terminam os seus dias assim, tipo o Retiro dos Artistas no Rio. Essa é a ideia. Sim. Ter aquele lugar e acolher essas pessoas. E abrir novas frentes, né? Apoiar como a gente tem feito, né? Essa é a fase, como você disse, é a fase apostólica do ministério. Sim. Quando você ganha relevância, você ganha autoridade, porque os frutos trazem os olhos das pessoas, daqueles que querem aprender a você. E naturalmente você agora entra numa fase de levantar líderes e ajudar líderes. Você está entendendo? Sim, que é uma fase apostólica do ministério. Amém. A gente tem viajado muito agora, estamos com a igreja em Assunção, a igreja em Resistência na Argentina, e eu sempre levo grupos de pastores. Ano passado fomos a Guatemala, em Bolívia. Nós estamos com os olhos aqui na América do Sul, né, que tem muita carência do Evangelho, e a gente quer dar suporte a esses líderes para que eles alcancem esses lugares. Amém, pastor. Pastor, então, para a gente concluir, eu queria que você olhasse para essa câmera e falasse com quem está em casa, as suas considerações finais, mas também deixar aí uma palavra, um conselho para aqueles que estão nos acompanhando. Ok, eu quero dizer para você que foi uma grande satisfação esse momento aqui com... O pai dele é jornalista aqui, né? Jornalista. Borges, um jornalista muito respeitado aqui no Maranhão, né? E ele tem o DNA do pai, excelente entrevistador. Espero que a Globo não veja esse podcast. E dizer a você que bom é servir ao Senhor. Entregue a sua vida, os seus dias, a causa mais nobre nessa terra e a única que é eterna. Tudo mais vai ficar por aqui. Você pode construir palácios e tantas coisas, e o tempo vai se encarregar de consumi-los. Mas o que a gente faz em prol do ser humano, eu digo, servindo ao próximo, multiplicamos a nossa existência. Jesus não escreveu um livro, não construiu nada. A única coisa que ele escreveu foi ali na areia, quando levaram a mulher adúltera para ele julgar, para ele condenar. No entanto, quem é mais lembrado, mais amado, mais adorado que Jesus? Porque ele serviu. Verdade. Então ele se transferiu à vida das pessoas. Fernando, se eu morresse amanhã, por algum tempo, talvez uma semana, um mês, você ia falar de mim. Não é verdade? Porque numa conversa, tal dia, com o pastor Joaquim, ele fez isso, ou ele deixou de fazer isso, mas eu estou na sua memória. Claro. Porque a gente está junto. Um legado. Servindo junto e te servindo. Então, esse é o sentido da vida. Nós viemos a esse mundo aqui para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. É isso aí. Pastor Joaquim, então, eu quero agradecer esse momento. Esse que é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Angelim. Foi uma satisfação enorme receber o senhor aqui nesse primeiro momento. Eu espero que outras oportunidades venham pela frente. E muito obrigado, pastor. Tamo junto. Eu é uma grande agradeço, satisfação. meu filho. Você é bênção. É do meu Deus coração. abençoe a Tamo todos. junto, gente. Um abraço. Que Deus abençoe.